mais um tema interessante. Desta feita, eu queria abordar com você uma estratégia para resolver questões do Enem. Então veja, você tem aí em torno de 4 horas, 5 horas e meia, depende do dia, se for no dia da redação, mas vamos trabalhar com a ideia, se você dividir o número de horas vezes 60 por 45 questões, você tem alguma coisa entre 6 minutos, mais ou menos, então. Vamos fazer o seguinte, primeira coisa, vamos estipular 3 minutos, isso serve inclusive para você testar o tempo quando você estiver fazendo simulados, estiver resolvendo questões e tal. Só que você não vai usar os 3 minutos de uma vez, você vai pegar o caderno de questões e vai sair na sequência, ou pela disciplina que você tem mais segurança, tal, você vai selecionando questões para resolver. Então você aí com 30 segundos, 1 minuto, você tem tempo de ter uma ideia se você sabe resolver ou não aquela questão. Se for, você aprofunda. Quando você resolver, você bota um pontinho lá, um círculozinho, alguma coisa que dê uma ideia do que é a resposta daquela questão. E aí você vai administrando o tempo e na medida que você for selecionando as questões, você vai fazendo essa marquinha lá, resolvendo a marquinha da resposta prévia. Depois disso, você vai fazer o quê? Você vai para a próxima questão e aí vai selecionando essas questões. Com essa estratégia, você vai terminar aí, quando chegar no final do seu caderno de questões, você vai ter aí resolvido aí 30, 25, 35 questões. Com essas questões resolvidas, você volta e aí você vai fazer o quê? Para cada questão que você fez a resolução prévia, você vai agora confirmar se a resposta é aquela que você achou no primeiro momento, porque às vezes você muda. Às vezes você chega numa questão lá na frente, ela dá uma dica de uma questão que você resolveu previamente. Então você vai agora e bota uma marquinha maior, por exemplo, um pontinho cheio, um círculo maior, uma coisa que a resposta é aquela que você tem certeza. Vai fazendo para aquelas 25, 30 questões, 35 que você resolveu, e aí depois você volta. Quando você voltar, você vai agora parar, não vai mais resolver a questão, você vai transcrever para o cartão de resposta. Essa transcrição aí é uma coisa mecânica, que você vai usar para descansar, para respirar, para se energizar, para continuar fazendo a prova. Quando você transcrever a questão para o caderno, para o cartão de resposta, você bota uma marca grande assim. Ó. Por quê? Porque quando você estiver manuseando novamente essas questões que você já matou, né, que você já resolveu e já colocou no cartão, você esquece elas. E aí você agora, quando terminar a transcrição, você respira ali e tal, toma uma aguinha, volta ao processo de resolução, novamente levando em conta os 3 minutos, os 30 segundos, 1 minuto para saber se pode resolver ou não e tal, e vai selecionando. Então você vai, quando terminar, você volta novamente para confirmar, confirmou, botou uma marquinha maior e depois você volta para fazer a transcrição em conjunto com um lote de questões para o caderno, para o cartão de resposta. Feito isso, você vai fazer o que agora? Chegou no final, 45, você resolveu 35, 40 questões, ficaram 5, 6, algum número lá de questões que você não sabe resolver. Só que agora você não vai sair chutando de todo jeito, não. Você vai usar algum critério. Porque às vezes, quando eu pego uma questão com 5 alternativas, eu sei que não é a alternativa A nem a alternativa E. Eliminei 2. Né? Então eu aumentei a minha probabilidade de acertar em 40%, porque eu eliminei 20 e 20. Cada questão, cada alternativa vale 20%. E aí, às vezes, eu fico só com 2, ou seja, eu tenho 50% de chance de acertar aquela questão. E isso vai lhe dar mais condição de fazer um chute qualificado. Então você vai lá, chuta, tal, transcreve, se organiza e aí, no mais, é esperar o resultado e correr para o abraço, comemorar a sua aprovação e sucesso. Vou deixar um link aqui de um vídeo nosso que tem 10 passos detalhados como resolver questões para você usar na sua prova, tá certo?